Bom dia, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais um Palavra à Mesa e nessa manhã, mais uma vez, estamos aqui com o pastor Edvaldo e Eric Sancler. E de cada um se cumprimente, apresente para a igreja. Está comigo? Tá aí. Bom dia, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Paz, pastores, Amém. aos que estão nos assistindo aí. Fico muito honrado e feliz por fazer parte mais uma vez desse assunto maravilhoso. Estamos aqui mais uma vez. Eu agradeço a Deus a oportunidade e que o Espírito Santo continue agindo, né, fluindo aí, nos dando graça para a gente estar aprendendo junto e estar compartilhando sobre esses assuntos que nos são tão pertinentes nesse tempo que nós estamos. Quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, pastor Alain, a oportunidade, o convite, o Eric está aqui, que a gente tem aprendido junto também. E hoje, estamos aqui mais uma vez e vamos ver o que o Espírito de Deus tem para nos agraciar nessa manhã de hoje. Amém, amém. Então, irmão, fica aí a dica para você já acionar os comentários, deixar o seu comentário, fazer suas perguntas, né? E nós estaremos respondendo tão logo seja possível cada pergunta, cada participação. A sua participação é muito importante para o enriquecimento disso tudo que nós vamos comentar aqui. Então, esteja atento, participando e contribuindo com o nosso canal. Compartilha com outras pessoas, envia para outras pessoas, se inscreva, convide pessoas para se inscrever no nosso canal e você vai ser extremamente edificado por esses momentos. Todas as manhãs de domingo estamos por aqui para poder compartilhar a palavra de Deus à mesa, como está aqui a proposta. Dessa forma, eu gostaria já de passar a palavra para o pastor Edvaldo, que vai estar conduzindo hoje sobre a novilha vermelha, um tema escatológico, né, e que nós estamos discorrendo em cima disso nessas últimas semanas de aulas. Nós temos nos dedicado à questão escatológica e você, com certeza, será extremamente edificado. Pastor Edvaldo, então, o nosso tema dessa manhã? A novilha vermelha. Então, na semana passada, nós concluímos falando sobre a reconstrução do templo judaico, né? O terceiro templo, assim chamado. E eu me lembro que nós finalizamos dizendo que sobre a necessidade, né, do templo ser reconstruído pelas palavras proféticas e tudo mais, mas que uma coisa que era importante, né, e era um sinal para o povo judeu sobre a reconstrução do templo, que é o nascimento da novilha vermelha. Então, hoje, né, falando sobre esse assunto, afinal de contas, esse bicho existe mesmo? Como é que é esse negócio, né? Esse bicho existe? Ou é de outro mundo, né? Isso é uma manipulação genética? Como é que é isso, né? Não. Então, vamos adentrar um pouco nesse assunto. É claro que ele é muito vasto, então a gente está aqui fazendo um apanhado geral. Mas, em primeiro momento, para começar o nosso assunto hoje, lá no livro de Números, no capítulo 19, livro de Números, capítulo 19, a partir do versículo 1, está aí para o nosso texto base, né, para a gente iniciar nossos estudos. Então, vamos ler Números, capítulo 19, a partir do versículo 1. Vamos ver o que está escrito, o que a palavra do Senhor nos fala acerca da novilha vermelha. Então, vamos lá.
Número 19:1. E diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: Esta é uma prescrição da lei que o Senhor ordenou, dizendo: Dize aos filhos de Israel que vos tragam uma novilha vermelha, perfeita, sem defeito, que não tenha ainda levado jugo. Entregá-la-eis a Eleazar, o sacerdote. Este a tirará para fora do arraial e será imolada diante dele. Eleazar, o sacerdote, tomará do sangue com o dedo e dele aspergirá para a frente da tenda da congregação 7 vezes. À vista dele será queimada a novilha, o couro, a carne, o sangue e o excremento, tudo se queimará. E o sacerdote, tomando pau de cedro, isopo e estofo carmesim, os lançará no meio do fogo que queima a novilha. Então o sacerdote lavará as vestes e banhará o seu corpo em água e depois entrará no arraial e será imundo até a tarde. Também o que a queimou lavará as suas vestes com água e em água banhará o seu corpo e imundo será até a tarde. Um homem limpo ajuntará a cinza da novilha e a depositará fora do arraial num lugar limpo, e será ela guardada para a congregação dos filhos de Israel, para a água purificadora. É oferta pelo pecado. Então, nós temos aí texto que nos dá a referência sobre a novilha vermelha. E agora a gente entender assim, qual era a peculiaridade, né, desse animal. No meio, né, de tantos animais que tinham ali no rebanho, de diversas cores, inclusive, pintados, branco, malhado, marrom, enfim. Mas as peculiaridades. Então, para isso, nós vimos aí que o animal ele deveria ser entregue ao sacerdote Eleazar, no caso era filho do sumo sacerdote Arão, e a novilha deveria ser queimada e as suas cinzas recolhidas. E essas cinzas eram para ser misturadas, né, com água, para ser usadas no ritual da purificação. Agora, uma coisa interessante é que a purificação de quê? Purificação, que nós vamos falar mais um pouquinho, dos utensílios. Os próprios sacerdotes, quando fossem realizar, né, os cerimoniais. Então, a questão é o seguinte, para a gente entender melhor isso, nós vamos voltar um pouquinho na questão do templo. Por quê? Porque, primeiro, Deus deu a Moisés a ordenança, a ordem de construir o tabernáculo, né? Ok, lá no Êxodo. Vai para um tabernáculo assim, assim, assal, e colocou a arca lá dentro, a mesa dos pães, a menorá e tudo mais. E aí, para que fosse dado início ali, digamos assim, aos trabalhos cerimoniais ali no tabernáculo, sacrifício e tudo mais, todo o tabernáculo e os utensílios precisavam ser purificados. Um processo de purificação, um ritual de purificação. E foi aí que Deus estabeleceu, né, essa ordem. Olha, vocês vão trazer uma novilha vermelha. E aí nós lemos aí, para ser queimada, pegar as suas cinzas e tudo mais. Então, a gente entendendo o seguinte, que o tabernáculo ali, começou com o tabernáculo, sacrificou-se, né, a primeira novilha, usou ali as cinzas, né, separado e tal, misturado com água, enfim.
todo o processo. Agora, depois que isso tudo acontecia, a purificação dos utensílios, do espaço, os sacerdotes e tudo mais, e aí nós chegamos, uma coisa importante, que foi quando Salomão construiu o templo. Do mesmo jeito que foi necessário as cinzas da novilha vermelha, né? Lá no início, quando foi tabernáculo, da mesma forma foi com o templo. O mesmo processo, a mesma coisa. Então, para a gente entender o seguinte, a novilha era queimada, as cinzas eram misturadas num vaso de barro para ser usado nesse processo, né, de purificação. Uma parte das cinzas, né, vamos falar assim, era colocada no pátio do templo. Uma segunda parte era dividida entre os sacerdotes do santuário, para que, quando eles fossem, né, ministrar ali, eles usassem no seu processo de purificação pessoal, os sacerdotes e os levitas. E uma terceira era colocada ali no Monte das Oliveiras. Agora, a gente precisa pensar assim, o vermelho. O que tem o vermelho, né? Porque nós vemos que outros animais eram usados, por exemplo, para os sacrifícios, por exemplo, de oferta pelo pecado, né? Contanto que não fossem animais que tivessem algum tipo de defeito físico, né? Como Deus estabeleceu. Mas esse animal em particular, vermelho, e deixa eu assim falar melhor que esse vermelho, né? Que diz aqui a Escritura é o ruivo, né? Vamos pensar se é uma cor mais ruiva, né? É o vermelho, aquele vermelhão. Talvez a gente está acostumado aí, né? Uma roupa vermelha, uma tinta vermelha, mas era um vermelho no sentido de ruivo, né? Então, vamos buscar assim na Bíblia, por exemplo, algum histórico de vermelhos, né? Para a gente entender melhor isso. Olha só, a Bíblia diz lá no livro de Josué, no capítulo 2, que quando eles entram em Jericó, o que foi dito para a prostituta Raabe? Lenço vermelho, vamos sinalizar a casa dela. Justamente, né? Ó, coloca aí não uma corda, né? Um tecido aí, uma corda aí na janela de sua casa. Que cor? Vermelho. Vermelho, para a gente entender. Olha só, Raabe não era israelita. Não era da nação de Israel. Gentia. Então, se a gente parar para pensar assim, né? Raabe casou com Salmão, teve um filho, né? Chamado Boaz, que foi pai de Obed, que foi pai de Jessé, que foi pai de Davi. De onde se originou Jesus, né? A linhagem de Jesus. Isso não nos fala um pouco da graça de Deus estendida aos gentios? Né? A salvação, a porta da salvação. Então aquele vermelho ali fala um pouco, tem uma conotação do vermelho do sangue, só para pensar assim, né? Lá em Gênesis 38, lá fala que quando Judá, né, teve o filho com Tamar, a sua nora. Tamar, começa essa história, né? Tamar se disfarçou de prostituta, porque não estava cumprindo, né, os filhos de Judá não estavam cumprindo a lei do levirato, aquele negócio todo. Então ela queria ter um filho, né, da descendência, e diz o texto lá que ela, né, se disfarça de uma prostituta, aquele negócio todo, e Judá então se deita com ela, e ela tem uma gravidez de gêmeos. E o que é interessante é o seguinte, que quando no momento do parto, né, o primeiro filho ali,
quando ele sai, o que a parteira fazia para saber qual era o que nascia primeiro? Colocava uma fita no braço. Aí lá no Gênesis 38 está dizendo que quando a primeira criança ela sai ali do ventre, né, de Tamar, o que a parteira faz? Coloca uma fita vermelha, né, no braço da criança, para identificar como o primogênito, é o mais velho dos dois. Então, olha para você ver como é que é as coisas. Mais uma vez, o vermelho. E eu faço uma analogia assim, o seguinte, que ali na questão do nascimento ali dos filhos de Judá ali, os gêmeos que nasceram de Tamar, olha para você ver, Jesus já existia, né? Sua pré-existência, ele já existia. Mas nós vimos assim, como é que são as coisas, né? Ali há uma prefiguração, na minha concepção, né, uma leitura que eu faço, né, do primeiro. Então, assim, Jesus, descendente ali de Judá, o menino, ele bota o braço para fora, né, do ventre de Tamar, a parteira coloca a fita, mas parece que ele volta o braço para dentro de novo. Mas espera aí. Mas aí o outro sai. Então vamos entender uma coisa. O menino foi marcado com a fita, né? E eu acho muito interessante a gente ler esse texto assim rapidamente. Bem rapidinho mesmo, por causa do tempo. Gênesis 38. Aí diz aí, ó, Gênesis 38, 27. E aconteceu que, estando ela para dar à luz, havia gêmeos no seu ventre. Ao nascerem, um pôs a mão fora, e a parteira, tomando-a, lhe atou um fio encarnado e disse, este saiu primeiro. Mas, recolhendo ele a mão, saiu outro. E ela disse, como rompeste saída? E lhe chamaram Pérez. Depois lhe saiu outro irmão, em cuja mão estava o fio encarnado, e lhe chamaram Zera, ou Zerá, conforme a tradução. Olha para você ver que coisa. O menino coloca a mão para fora do ventre, então a parteira falou, esse é o primeiro. Coloca a fita vermelha no braço dele. Mas e depois que bota a fita no braço dele, ele recolhe de novo para dentro do ventre da mãe. E aí o outro que não tinha fita nasce. Aí eu fico vendo aqui como que é, porque a Bíblia, Paulo fala que Jesus é o segundo Adão, né? E aí a gente vai ver, assim, ao longo da Bíblia, parece uma preferência, é uma colocação assim, é uma preferência de Deus pelo segundo. Vamos lá em Jacó e Esaú. Quem era o mais velho? Esaú. Mas quem herdou a primogenitura? Jacó, que era o segundo, apesar de eles serem gêmeos, né? E de ter comprado também, né? E ter comprado. Ou seja, aí Paulo fala que Jesus é o segundo Adão. Isaac e Ismael. Isso. Isaac e Ismael, a preferência de Deus pelo quem? Pelo segundo, que foi quem? Isaac. Jesus, o segundo Adão, a preferência de Deus pelo segundo Adão, né? Então, aqui eu vejo, né, nesse fato aqui, uma coisa interessante, assim, é uma visão, uma colocação, é que o segundo, no caso, o segundo filho aqui de Tamar, né, com Judá, é que carregava a marca, o vermelho, né? Era ele que carregava a promessa do sangue. Era ele que carregava ali a marca da salvação, o vermelho. Entende isso? Uma simbologia ali do sangue. Então, o vermelho, ele tem essa simbologia do sangue, né? Do sangue de Jesus. Então, a novilha vermelha era um símbolo do perdão.
Era um animal de cor vermelha, porque também o vermelho, esse um animal vermelho, era extraordinário. Não era um animal, assim, encontrado, digamos assim, que nascia, né, toda hora. Era um animal extraordinário. Algo exclusivo, né? Sabe, um negócio refinado, né, pastor? Uma coisa peculiar, né? Difícil de achar, vamos falar assim. Uma coisa mais reservada, né? E aí, vamos entender uma coisa. Assim como era um animal extraordinário, não por ser um animal, mas pela cor, né, pela sua... Nós vamos entender uma coisa. Só o sangue de alguém extraordinário, incomum, especial, poderia trazer perdão e purificação. Então, naquele animal, né, vermelho, naquela novilha vermelha, nós vemos ali uma figura de algo incomum. Alguém incomum. Só o sangue de Jesus, é que purifica. O escritor aos Hebreus diz o seguinte, que era impossível, né, o sangue de animais fazer a purificação de pecados. Então, dentro da liturgia ali, né, levítica ali, do ritual, do cerimonial, o sangue dos animais, ele cobria. Tinha a intenção, digamos assim, de cobrir, mas não purificava. A purificação tem a ver com remover, né? Uma limpeza. O sangue dos animais dentro da visão ali do sacrifício era para cobrir, para esconder, né? Digamos assim, temporariamente. Então, essa novilha vermelha, né, ali, era um animal extraordinário. Então, nós precisamos entender que, dentro disso, essa novilha vermelha, ela faz uma figura, uma representação, um tipo, né, de uma purificação. Assim como o escritor dos Hebreus diz que a lei e tudo mais ali era uma sombra das coisas futuras, então vamos entender o que é sombra, né? Sombra é o que não é concreto. A sombra, né, na definição aí da física, né, é o fenômeno decorrente da propagação retilínea da luz. Então, mas a sombra não é concreta, ela é abstrata. Mas o que projeta a sombra, o que causa a sombra, né, é concreto. Então, nós vemos aqui uma figura, né, um tipo, prefigurando uma purificação que só o sangue de Jesus, de fato, pode fazer. Agora, para a gente adentrar um pouquinho mais sobre o histórico, né, da novilha, ou das novilhas vermelhas aí ao longo do tempo, né? De acordo com a tradição, alguns rabinos, né, judeus, eles dizem que desde que a primeira novilha foi sacrificada, no caso, aqui, desde que Eleazar, né, o sacerdote, o primeiro sacerdote ali, da descendência de Arão, desde que ele sacrificou a primeira, até a destruição do templo, no ano 70, eles dizem que apenas 9 novilhas foram sacrificadas. Parece que é poucas, se você for contar assim, o período de tempo, de anos. Mas nós precisamos entender e lembrar que é muita cinza, né? Pensa aí um boi, né? Um animal, não tem nem ideia de quantas arroba mais ou menos, mas pensa aí, quantos quilos mais ou menos, pastor? Uns 300 quilos? Mais um pouco? Talvez isso aí. Eu não tenho noção, mais ou menos, de peso, mas olha a dimensão de um animal grande.
Então, Os 20 arroba, uns 300 quilos. então, uns 300 quilos. Então, você pensa aí, as cinzas desse animal é muita cinza. E entendendo também que eles não usavam, né, não virava o pote todo, né, numa única vez. Eram porções pequenas que eram misturadas à água para o ritual da purificação. Então, se a gente entender a quantidade de cinzas, ou parar para pensar a quantidade de cinzas que um animal produzia, né, após ser queimado, o resultado da queima, e o que eles usavam como porções das cinzas, então durava um bom tempo. Então, alguns dizem que desde que Eleazar sacrificou a primeira até a destruição do templo do ano 70, foram aproximadamente 9 novilhas vermelhas. Agora, é agora que vem o ponto, pastor. Para que haja purificação do templo e todos os utensílios, conforme estabelece Deus estabeleceu lá, na lei, na liturgia, tem que ter a novilha. E uma coisa interessante é que tem um rabino, ele disse o seguinte, que se ficaram 2000 anos sem nascer novilhas, e se elas nasceram agora, então isso é um sinal. Ou seja, Uma nova dedicação. Ou seja, se, né, dentro da visão deles, se foi só agora que nasceu, nasceu uma novilha apta, né? Para a gente entender. Porque a novilha, ela não pode ter nenhum pelo de outra cor, senão ela é desqualificada. Então, com certeza, penso eu, ao longo de todos esses anos, né, 2000 anos, nasceram, sim, mas talvez não nasceram ou não haviam nascido novilhas que eram 100% vermelhas. Entende isso? 100%. Então, nasceram várias, inclusive, elas são examinadas de tempo em tempo. Constatou-se que ela é plenamente vermelha, então ela está apta. Então foi, se eu não me engano, em 2018, por aí, que nasceu, ou que eles identificaram, a primeira novilha plenamente vermelha, sem nenhum pelo, né, que não fosse vermelho. Recentemente eu vi uma matéria que eles fizeram lá em Israel. Se eu não me engano, essas novilhas hoje estão em Siló, no mesmo local onde anteriormente estava armado o tabernáculo, né? Uhum. Nos dias de Samuel e tudo mais, do profeta Samuel. E se eu não estou enganado, eu vi essa matéria, elas estão ou em Siló ou numa cidade próxima a Siló, mas naquela região ali. E está lá, né? O pessoal cuida, tem lá, inclusive acho que era uma mulher, inclusive, se eu não estou enganado, não sei se ela é veterinária, não sei bem a qualificação dela, mas tem todo um aparato ali, né, para cuidar, né? Todo um tratamento VIP, né? Essas bichinhas são mais bem cuidadas que a gente. Tem todo um tratamento VIP, né? Assim, porque eles entendem que elas são um sinal profético para esse tempo. Aí que está a importância da novilha vermelha e o que ela tem a ver com a reconstrução do templo, e por que isso é um sinal profético para esse tempo, porque
a novilha, né, para ser queimada, suas cinzas para serem usadas no ritual de purificação, e o templo. Então, construir o templo, ou reconstruir o templo, sem a novilha vermelha, para que seja usado no ritual de purificação, não teria sentido. Entende? Então, uma coisa está ligada à outra, uma coisa está casada com outra. Né? Então, para os judeus, é um sinal de que é chegado o tempo, e quando a gente fala o tempo, ninguém está aqui marcando o ano, mas o período de tempo, né, que nós estamos, que é chegado o tempo da reconstrução do templo. Como vai ser, como nós falamos na aula anterior, a Deus pertence. A novilha como, digamos assim, um elemento indispensável para que todo o processo seja realizado. E aí agora, uma coisa importante da gente pensar é o seguinte, é que Israel está se preparando para a reconstrução do terceiro templo, a novilha vermelha já está preparada, e agora vem um ponto, Eric, e pastor, e todos que nos acompanham, que é fundamental para entendimento. O que está faltando então, pastor, para a gente pensar assim? O acordo que vai permitir essa reconstrução, como nós falamos. Os utensílios que estão, né, se não todos, quase todos, as roupas, tudo mais. A escola dos sacerdotes que já funciona. A novilha, ou as novilhas, né, que são 2 ou 3 já, até então, a última vez que eu vi, já haviam 2 ou 3, se eu não estou enganado, 2 é certeza. Então, o que falta agora? Falta agora quem vai viabilizar tudo isso. E é nesse momento que os judeus estão aguardando o Messias deles, né? Que nós sabemos que não é Cristo Jesus, que de fato é aquele homem que é o anticristo, que ele, para os judeus, ele é o Messias. E uma coisa... Até que... Como é que é? Até que ele dê o grito, né? É. E se revele a sua verdadeira natureza. Agora, é importante entender também o seguinte, porque algumas pessoas pensam assim, sobre o anticristo. Como que eles não vão identificar que é o anticristo? Como é que vai chegar lá um cidadão, né, com todos esses atributos, e ele vai conseguir, ele vai ser um agente, se não definitivo, pelo menos fundamental, para o acordo de paz, para tudo que a reconstrução do templo e tudo mais que a gente sabe. E como que eles não vão identificar? Como é que eles podem atribuir a esse cidadão, né, a personalidade divina do Messias? Mas aí é que está um detalhe. Eles não têm, e isso é um motivo de discussão também, eles não têm em si a ideia, a convicção, o pensamento de que o Messias ele seja uma personalidade, digamos assim, divina de fato. Eles entendem que o Messias que eles esperam é um homem que vai trazer, ele vai dar um impacto, né? Uma visibilidade para Israel, vai favorecer, né, toda a dinâmica, os costumes, a própria reconstrução do templo, vai gerar um impacto positivo sobre Israel, que vai trazer uma mudança, uma grande transformação. E, inclusive, essa pessoa, né, que eles aguardam como sendo o Messias, pode ser um ser político mesmo, um cidadão político. Não necessariamente, claro,
um cara muito bem instruído, inteligente, que vai trazer, né, trazer sabedoria e etc., que está ali, né, dentro daquilo que eles esperam. Mas não necessariamente que ele seja um religioso. Para você ver que a visão deles ainda é uma visão humana, do Messias é uma visão humana, a gente pode voltar um pouquinho na Bíblia mesmo, quando Jesus, ele ressuscita, e ele diz lá em Atos dos Apóstolos, né, que ele ainda fica ali cerca de 40 dias ali, com os discípulos ali, falando, né, ministrando, falando acerca do rei e tudo mais. E aí, se eu não me engano é Filipe, se eu não estou enganado, Filipe fala assim, restaurarás o Senhor nesse tempo Israel? É agora que o Senhor vai restaurar Israel? Ou seja, qual restauração? Eles ainda tinham uma visão política da coisa. E é interessante que a gente pensar que não só, né, acho que é Filipe, se eu não estou enganado, que fala isso com Jesus, a gente pensar também assim, numa visão analógica, o próprio Judas. Porque a gente pensa assim, bom, Judas traiu Jesus e tudo mais, ok, não vamos discutir isso aí. Mas a gente precisa pensar assim, qual era a visão, pastor Alain, que Judas tinha de Jesus? Como é que ele enxergava Jesus? Um libertador político militar. Justamente. Porque, Eric, a gente pode cogitar, né, muitas coisas, mas vamos pensar aqui, ó. Israel vivia debaixo do jugo romano. Israel vivia debaixo do jugo romano. E agora? Nós não queremos, não aceitamos mais o jugo romano. Outras revoltas haviam acontecido com o intuito de se libertarem. Mas não conseguiram. Teve uma que perdurou por 100 anos, que foi os Macabeus. Né? Os Macabeus. Então, eles esperavam, não, tem que acontecer alguma coisa, alguém tem que fazer alguma coisa, né? Alguém tem que fazer alguma coisa. Então, eles aguardavam que não, o Messias vai fazer isso. Ele vai nos libertar. Na verdade, eles esperam alguém que vai salvar tudo, né? A questão de economia, tudo. Né? Os problemas globais, né? Em geral, sim. Economia, clima. E que vai fazer de Israel, né, de fato, referencial para o mundo, né? Referencial para as nações. Então, a visão, ela é uma visão humana. Ela não é uma visão de reino espiritual. É uma visão humana. Então, eu fico... É uma cogitação minha, né? Eu fico imaginando que Judas, quando ele olhava para Jesus, e ele sabia que, né, ele viveu o poder de Deus ali por meio de Jesus. A Bíblia diz que Jesus, quando enviou os 12, de 2 em 2, eles voltaram falando o quê? Curaram em nome de Jesus. Senhor, até os demônios se submetem a nós pelo teu nome. Ou seja, Jesus deu a eles autoridade para curar, para expulsar demônios e tudo mais, e eles viveram aquilo. Então Judas, ele viu, ele presenciou, ele testemunhou o poder de Deus ali. É inegável isso. Ele viu os enfermos sendo curados, os leprosos sendo purificados, os mortos sendo ressuscitados. Então eu imagino, Eric e pastor Alain, que pode ser que ele pensou assim, olha, na hora que Jesus estiver ali para ser preso, quando ele vê que o negócio para o lado dele vai apertar, mais ou menos assim, ele vai manifestar o poder dele. Esse mesmo poder aí que cura, que expulsa demônio, ele vai manifestar esse poder em uma proporção. Ele passou invisível no meio das pessoas, né, que queriam matar ele em um certo momento. Sim, levaram Jesus para ser apedrejado, né?
Para saber o nível de poder de Jesus que Jesus tinha, João, saindo dos samaritanos lá, fala: Senhor, manda que desça fogo do céu e consuma eles. E sabiam do né? poder. Ou seja, eles conheciam. E Judas estava ali vivendo, testemunhando, presenciando. E eu acredito que Judas, em nome de Jesus, ele orou e as pessoas foram curadas. Porque o texto diz lá que eles foram enviados de 2 a 2 em primeiro momento, os 12. E eles voltaram, né? Então, Judas experimentou o poder de Deus. Mas o coração dele ainda era, a mentalidade dele ainda era a mentalidade humana, política da coisa, a visão da libertação do jugo romano. Então, eu penso que ele pode ter pensado, eu estou dizendo que pode, porque eu não estou afirmando nada, né? Que a Bíblia não diz, então ele pode afirmar. Mas eu penso que ele deve ter pensado assim: olha, quando Jesus estiver ali preso, quando ele estiver ali sendo ameaçado de morte, ele vai manifestar o poder, ele vai destruir, né? Ele vai matar, ele vai fazer com que os soldados, que Pilatos, que quem quer mais que seja ali, toda aquela força opressora fosse destruída. Só que ele se deparou com uma coisa que ele não imaginava, penso eu. Quando Jesus está ali diante de Pilatos, e Pilatos fala assim: e aí, você é o Messias, você é o Cristo, você é o Filho de Deus? Você está dizendo. Uá, você não sabe que eu tenho poder para te soltar? Ou para te prender? Aí Jesus: mas nenhum poder, nenhuma autoridade você teria sobre mim se não fosse dado do céu. Mas e o seu reino, né? Estou aqui parafraseando, né? E Jesus disse: olha, se o meu reino, e foi aí que eu penso, Eric e pastor Alain, que Judas não contava. Quando Jesus fala para Pilatos: olha, se o meu reino fosse desse mundo, os meus seguidores, os meus súditos estariam aqui lutando por mim. Meu reino não é desse mundo. Ou seja, então aí agora, que eu acho que foi a maior decepção que Judas teve, eu penso, quando ele viu que Jesus preso, estava sendo humilhado, estava sendo açoitado, estava padecendo literalmente, caminhava já para a crucificação, porque já era coisa certa. E ele não viu Jesus manifestando, né, o que ele imaginava, o que ele talvez esperava, e veio sobre ele então, né, a consciência, né, o remorso: eu traí sangue inocente. Aí ele não deu conta, e todo mundo conhece a história. Mas, então, eles ainda esperam esse Messias, como você falou, militar. Esse cara, né, que, se não militar, o cara que tem uma capacidade de articular, de promover a restauração de Israel. Eu ouvi uma vez falando que existe uma certa linha de judeus que já não crê mais num Cristo humano para surgir. Crê como se fosse um sistema que vai surgir, que vai estabelecer o reino de Israel. Então, porém, assim, outra linha, assim, nós, como cristãos, Sim. queremos que Jesus já veio. E tem tudo se desenhando para que Jesus venha à semelhança daquela época que ele veio. Sim. Onde os judeus vão começar a ter mais convicção acerca da vinda de Cristo, que Jesus está por vir.
né? Só que uma primeira vinda. E para nós já é uma segunda vinda. Porém, nessa segunda vinda de Cristo, ele não vem mais como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele vem para exercer juízo sobre a terra. Ele vem como leão, né? Ele vem com a capa manchada de sangue, ele vem com a cor escrita Rei dos Reis, ele vem, Não é mais cordeiro, é leão. Chegar chegando. Chegar chegando. Então ele vai chegar dentro de uma visão do que os judeus esperavam que ele viesse desse formato da primeira vinda. Sim. Então nessa segunda vinda, os olhos de muitos vão se abrir e creio que aqui vai se unir bem os judeus com os gentios que creem em Cristo. Porque nós cremos em Jesus dessa forma agora, para a segunda vinda. Seria um drible na gente se Jesus viesse todo mansinho nessa agora, né? Nessa próxima vinda. Então, assim, vai vir o Cristo num formato totalmente diferente do que ele veio da outra vez e estabelecer o reino. E aprisionar Satanás, aquela história toda, e ter o milênio. Não é isso? Isso. Que aí a gente parte para o milênio a partir disso. Mas, assim, a purificação do templo, que se desenha agora com a novilha vermelha que se apresentou, a purificação não só do templo, mas dos sacerdotes, dos utensílios, já está tudo desenhado para acontecer. Já está tudo projetado para que ocorra. Só que antes do Cristo se manifestar, que é o que eu já pulei lá na frente, né, já tem outra aula para isso, mas a manifestação do anticristo. A manifestação do anticristo ela é prévia ou antecede a manifestação do Cristo. Onde, quando a gente ouve, a gente fica antena em pé, né? Aí a gente vê uma campanha do Donald Trump falando que vai acabar com as guerras, que é por fim nas guerras da Rússia com a Ucrânia, de Israel com a Palestina, e entra nesse meio aí para poder intermediar. Se não ele, alguém usando o mesmo discurso vai surgir e vai estabelecer uma paz, falsa paz, uma paz momentânea, né, para que esse momento todo se consolide da visão da novilha vermelha e tudo mais, porque aí constrói o templo, aí a novilha vermelha faz sentido para o seu sacrifício, sua queima, suas cinzas, purificação e tudo mais. Então, hoje está tudo desenhado. O mundo está no caos da guerra, da violência, para que surja um salvador da pátria aí. E esse será, assim, possivelmente, o anticristo. Abrindo um parêntese aqui em torno disso, que eu acho interessante, um assunto assim que a gente, assim, eu particularmente vejo como cumprimento, né? Não sei se os irmãos já ouviram falar a respeito da Agenda 2030. 2030. 2030. Que é um evento onde as nações têm se reunido para poder buscar uma solução, né, para todos os problemas. Isso aí é incluído problemas econômicos, igualdade, erradicação da pobreza, soluções climáticas. E isso aí a gente já vê como uma implementação de algo, né? Até assim, já acaba que um assunto puxa outro, né? Sim. Mas assim, vendo isso aí, os fatos da questão do templo e toda a gama de tecnologia, inteligência artificial que tem surgido, né? A gente já vê o surgimento de
né, uma única moeda ou criptomoeda, essa gama de tecnologia toda, a gente vê como um princípio, né? O cenário, falando rapidamente, que a gente chega no final, como eu disse, está tudo conectado. O problema é que talvez algumas pessoas elas não se atentam, mas o cenário social, cenário social, econômico, religioso, né, político, geopolítico, o cenário hoje no mundo, ele está plenamente conectado com tudo isso e muito mais coisas que nós não falamos aqui. É uma engrenagem. É uma engrenagem. É uma coisa que vai puxando, vai empurrando e vai puxando outras. Mas isso tem tudo a ver, tudo. Economia, o senhor está falando aqui, Zacarias 13, no capítulo 13, o profeta Zacarias diz assim, lá fala quando Jesus volta, que feridas são essas? Porque ele, lá diz assim, que feridas são essas? Porque eles vão ver, são as feridas que foram feitas, né, pelos meus irmãos, na casa dos meus irmãos. Ou seja, ele diz que eles vão reconhecer que Jesus é o Messias e vão lamentar. E lá diz Apocalipse, né? Todo olho verá, inclusive aqueles que o trespassaram. Vão ver e vão lamentar. Então, Israel vai ver que Jesus é o Messias e vão lamentar. Mas, enfim, tem muita coisa ainda para ser falada, né? O tempo não colabora muito, mas graças a Deus eu espero que, no geral, a gente tenha conseguido abordar, né, sobre a novilha vermelha, assim, de forma mais objetiva, e lembrando que, como você disse, Eric, é só uma parte. Como o pastor Alain, o senhor falou, é um conglomerado, né, um aglomerado de situações aí, de pontos para serem vistos, do anticristo, da reconstrução do tempo, tudo isso, novilha vermelha, na verdade, é um bolo, né? É uma mistura, que está tudo conectado, com certeza. Amém. Então, estamos chegando ao fim de mais uma aula aqui. Que momento precioso foi esse, viu? Queria agradecer aos irmãos aqui presentes, todos que estão nos acompanhando no nosso canal. E não esqueça de curtir, de deixar o seu comentário, não esqueça de fazer a sua participação daquilo que você tem estudado, tem pesquisado. Tudo isso enriquece muito esse momento. Seria muito presunçoso falar que alguém se manifestar como tendo todas as respostas para todos esses eventos, e são coisas tão complexas, tão cheias de detalhes, né, que estudamos acerca de escatologia. Eu queria, então, agradecer a participação de todos, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Gostaria de agradecer imensamente, né, mais uma vez, por estar aqui, né, tendo essa maravilhosa oportunidade de estar compartilhando e também aprendendo cada vez mais. E espero também estar aqui outras vezes também. Então, eu agradeço mais uma vez a oportunidade, pastor Alain, Eric, de fato, um momento precioso. De fato, reitero, como o senhor disse, que é impossível a gente esgotar assunto aqui, né? Aqui a ideia, na verdade, é só trazer, né, uma visão, né, geral, ampla dos assuntos e, como eu tenho dito, incentivando as pessoas a estudarem, a pesquisarem, a procurarem conhecer mais, que é muito importante, se situar, né, no momento que nós estamos vivendo. E obrigado mais uma vez pela oportunidade. Estamos aqui, não sabemos tudo, com certeza, ninguém sabe, né? Mas aquilo que a gente sabe, a gente quer compartilhar, e é um prazer estar aqui, viu? Muito obrigado. Amém.
Deus abençoe seu domingo. Vou pedir que o Eric então faça uma oração, encerra esse momento conosco. E até domingo que vem, viu? Todas as manhãs, aqui, Palavra à Mesa. Amém. Senhor nosso Deus, Pai, nós queremos te agradecer, Deus, por ter esse privilégio maravilhoso de servir ao Senhor, de estar aqui compartilhando, cumprindo o chamado e o propósito que o Senhor tem colocado nas nossas vidas. Sabemos e reconhecemos, Deus, que não conseguiremos jamais, Senhor, fazer tudo, mas nós agradecemos, Deus, e queremos aqui simplesmente levar a palavra do Senhor, Pai, e pedimos que o Senhor faça com que ela penetre totalmente na nossa alma, no nosso interior, no nosso coração, Pai, para que nós possamos, diante a tantos fatos que têm acontecido, coisas ainda que não sabemos como acontecerão ou quando, mas que nós possamos estar alicerçados na palavra do Senhor e que podemos unicamente ouvir a Tua voz, Pai. Assim, desde já nós bendizemos, louvamos o Teu santo nome, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, amém. Amém. Até mais.